Olá, muito boa noite a todos e todas os seguidores da Revista Fórum, de nossas redes sociais. Começamos agora mais um programa Fórum Sindical, aqui pelo nosso canal do YouTube. Esse programa que é uma parceria entre a Revista Fórum e o Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense. Programa esse que já tem algumas semanas, a gente já tem algumas edições onde abordamos inúmeros temas, sempre sob a ótica dos trabalhadores, sob a ótica sindical, né? Bom, a gente começa esse programa hoje, dia 7 de junho de 2019, sexta-feira, exatamente uma semana antes do dia 14, que é o dia em que está marcada a greve geral, né? Essa greve geral foi marcada por inúmeros sindicatos, movimentos populares, entidades da sociedade civil, contra a reforma da Previdência que está em tramitação no Congresso Nacional. Né? A reforma da Previdência, que é uma pauta prioritária do governo Bolsonaro, é uma pauta que o governo vem fazendo, de certa maneira, até um terrorismo diante da população. Todos os dias na imprensa, a palavra de ordem é que se não aprovar a reforma da Previdência, o Brasil quebra. Enfim, uma retórica toda para conseguir convencer a população, ganhar apoio popular e também apoio no Congresso para aprovar essa matéria. No entanto, a coisa não vai lá tão bem no Congresso, né? Ainda há divergências, a expectativa do governo é aprovar a reforma da Previdência ainda no primeiro semestre, né, de 2019, mas isso não tem consenso ainda entre os deputados e a população vem aos poucos percebendo os prejuízos que a reforma da Previdência pode vir a trazer, principalmente por conta do trabalho dos sindicatos, movimentos sociais, mídia alternativa, que vem fazendo essa alerta, né? Especialistas em aposentadoria, especialistas em previdência, vêm alertando que a reforma da Previdência ela é basicamente o fim da aposentadoria pública, como conhecemos, né? O fim do direito da aposentadoria, que é um direito previsto pela Constituição Federal, e a ideia, no fim das contas, dessa reforma da Previdência, como a maioria dos leitores que acompanham a Revista Fórum já devem saber, é entregar a aposentadoria pública para os bancos privados, progredir para aquele chamado regime de capitalização que é defendido pelo Paulo Guedes, que é basicamente deixar cada um por si, né? O que recebe menos, o que está desempregado, junta o que conseguir juntar para conseguir se aposentar, e o que ganha mais vai conseguir se aposentar normalmente. Enfim, a gente já vem fazendo há algum tempo essa discussão dos prejuízos da reforma da Previdência, como isso representa um ataque frontal aos trabalhadores, como a reforma da Previdência não combate privilégios, pelo contrário, ela mantém os privilégios daqueles mais ricos e retira direitos dos mais pobres, né? Então, exatamente por isso que os movimentos populares e os sindicatos estão marcando essa greve geral contra a reforma da Previdência, porque entende-se que esse é um ataque frontal contra os trabalhadores e, se não, o maior ataque do governo Bolsonaro contra os trabalhadores. E, por isso, espera-se uma dimensão muito grande dessa greve geral. Como a gente está uma semana exatamente dessa mobilização, dessa paralisação geral, o tema do nosso programa, do Fórum Sindical de hoje, vai ser justamente a articulação para essa greve geral, que, como eu já falei, acontece semana que vem, dia 14 de junho, sexta-feira, né? Hoje a gente está aqui mais uma vez com os diretores do Sindipetro NF, o Tadeu Porto, o Teseu Bezerra, e vamos tentar discutir como estão essas articulações para a semana que vem, para a sexta-feira. Bom, então, para começar, eu queria só rapidamente colocar aqui alguns dados. Ontem, o setor de transporte de São Paulo fez assembleias aqui e decidiu aderir à greve. Greve essa que já ganhou a adesão dos petroleiros, né? O Tadeu e o Teseu vão poder falar para a gente daqui a pouco sobre essa adesão dos petroleiros à greve geral. Professores já aderiram à greve geral, estudantes, aqueles estudantes e professores que estavam nas ruas no dia 30 e no dia 15 contra os cortes da educação, já manifestaram apoio a essa greve geral, então a gente deve ter muita escola paralisada, né, muita universidade paralisada, e ontem o setor do transporte também aderiu à greve geral, o que para muitos é considerado fundamental, né, porque a ideia da greve não é, claro, vão ter atos, vão ter manifestações no dia da greve, mas a ideia
principalmente fazer com que as pessoas paralisem as atividades, que a distribuição seja paralisada, enfim, e não só que as pessoas encham as ruas, né? A ideia é que o Brasil pare, né? Assim como foi lá em abril de 2017. Né? Em abril de 2017 foi a última greve geral que pudemos observar, foi no governo Temer, foi logo depois que o presidente Michel Temer assumiu após um golpe na ex-presidenta Dilma Rousseff, através do processo de impeachment, e naquela ocasião o ex-presidente Michel Temer tinha lá um projeto de reforma da Previdência, parecido com esse, não tão agressivo quanto esse do Bolsonaro, mas parecido, a base era a mesma. E a greve geral, a paralisação dos trabalhadores, a unidade dos trabalhadores conseguiu barrar. Ele desistiu de votar esse projeto no Congresso e terminou seu governo sem que a reforma da Previdência fosse aprovada. Agora o Bolsonaro, que inclusive era contra lá atrás, né, retoma esse projeto, agora ele é a favor, ele faz um projeto ainda mais agressivo e aposta todas as fichas nele. Então, enquanto o governo aposta todas as suas fichas na aprovação da reforma da Previdência, os trabalhadores apostam todas as suas fichas para barrar a reforma da Previdência através da greve geral. Então, eu queria já abrir o programa com o Tadeu e o Teseu, falando para a gente quais expectativas que vocês, dentro aí do sindicato, dentro da FUP, estão com relação a essa greve. Vocês estão sentindo que vai ter um impacto grande, que vai ter uma grande adesão? Qual que é a sensação de vocês aí? Boa noite, Tadeu e Teseu. Boa noite, Ivan. Boa noite, Teseu. Tranquilão, cara? Olha, Ivan, a nossa expectativa é que vai ser um movimento de muita força, como foi o movimento do dia 30 passado, que nós já comentamos que foi mais forte que o do dia 26, mesmo sendo um movimento de rescaldo, que veio da força do movimento dia 15, e isso pra gente tem uma motivação muito clara, né? Os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil estão nada satisfeitos com o que está acontecendo. Está geral insatisfeito. O Bolsonaro ele conseguiu se eleger justamente porque, graças ao marketing revolucionário e do Steve Bannon, ele conseguiu surfar nessa insatisfação. Mas fato é que os trabalhadores ainda estão sofrendo e estão chateados. E é interessante, Ivan, porque enquanto você falava na sua introdução, falava da reforma da Previdência, o terrorismo que o governo e que setores da elite brasileira fazem com a população brasileira, falando que se o Brasil vai quebrar, se não tiver reforma. É muito interessante você imaginar que eles pensam previsibilidade para o mercado, mas não pensam previsibilidade para a vida do trabalhador ou da trabalhadora. Olha que loucura que a gente está vivendo. O pessoal prometeu, o mercado falou assim, o mercado como se fosse um ente, né? Ele realmente é tratado dessa maneira. O mercado falou assim, olha, para eu investir no Brasil eu tenho que congelar os gastos aí, porque eu tenho que ter certeza que o Estado não vai estar aí por estar com campo aberto. Beleza, o pessoal foi lá, aprovaram a PEC do teto, que já com 3 anos de PEC, 2 anos de PEC do teto, Rodrigo Maia já fala que o país vai colapsar. O pessoal falou, não, mas as relações de trabalho no Brasil estão muito complicadas e aí a gente precisa fazer uma reforma trabalhista para modernizar, que aí sim nós do mercado vamos chegar e vamos com todo o nosso dinheiro e fazer o Brasil voltar a ter aquela capa da Economist que o Cristo Redentor voa. Aí fizeram a reforma trabalhista, tiraram o dinheiro da população, quebraram o país que não tem capital de giro mais. E ninguém está dando satisfação de nada. Agora vem a reforma trabalhista. A promessa eram 6 milhões na reforma trabalhista, só lembrando, né? 6 milhões, geração de emprego instantânea. Promessas igual aquela promessa do se a Dilma cair, o PIB dobra, esse tipo de coisa. E para o trabalhador, para a trabalhadora, na real, a gente não tem previsibilidade nenhuma. Nenhuma, essa é a realidade. Eu peguei Uber outro dia aqui em Campos, ô Teseu. O cara tá assim, cara, eu sou soldador nível 4, eu nunca imaginei que eu ia ficar sem emprego na Bacia de Campos. Porque foram anos e anos, sou altamente bem qualificado, eu estudei muito, me preparei para isso, preparei minha vida para ser isso. E não tem mais, é toda na informalidade. A nossa geração, na verdade, boa noite aí, Ivan, Tadeu, boa noite a todos aí que estão nos assistindo. Na verdade, nossa geração foi a geração da papinha amassada na boca, né? Geração da meritocracia, que, não, eu posso, todo mundo tem oportunidade, eu posso fazer curso técnico, eu posso fazer, enfim, faculdade, eu posso ter uma casa própria. A minha geração viveu isso. O plano emprego de 4 anos atrás, no final do governo do PT,
Ele foi isso que representou para a população. Então a minha geração, minha do Tadeu, 30 anos, 35 anos, a gente achou que estava tudo certo, estava tudo resolvido. E na verdade, a gente especificamente da Petrobras, nós temos claramente que graças a uma política de Estado que foi aplicada na Petrobras, nós vemos isso. Então o soldador, o pintor industrial, o montador de andaime, todo mundo tinha oportunidades. O cara queria trabalhar embarcado, ele trabalhava. Se ele queria trabalhar no estaleiro, ele trabalhava. A vida dos trabalhadores do mercado de petróleo era uma vida em pujança, em abundância. O cara nunca imaginou. Então, hoje, o que mais tem aqui no Rio, e aí Ivan, todo o Brasil que está aqui assistindo a gente, o que mais tem no Rio de Janeiro hoje, na cidade do Rio de Janeiro, são engenheiros motoristas de Uber. Engenheiros. Quem ainda, soldador, que ainda tem um carro, ainda consegue ficar e tal, mas engenheiro é o pau que rola aqui no Rio de Janeiro nessa questão de ser motorista de Uber. São os dois maiores empregadores do país agora. Uber e iFood, que é a relação de trabalho, exatamente o que preconiza a reforma trabalhista, a carteira de trabalho verde e amarela, que são direitos tendendo a zero. Você trabalhar ganha, se não trabalhar não ganha, não tem 13º, não tem férias, não tem carteira assinada, não tem garantia, nem seguro-desemprego, não tem nada. Então essa é a relação de trabalho que está colocada e de fato a promessa vem sendo essa, né, Tadeu? E a reforma da Previdência, ela encaixa justamente, exatamente com o mesmo discurso. A mesma ladainha, é impressionante. E aqui na Petrobras, Ivan, só para contextualizar, o gerente executivo da controladoria teve a cara de pau de fazer o mesmo discurso para os seus trabalhadores. A gente está em época de acordo coletivo, eles cortaram mais da metade do nosso acordo coletivo e tá falando que, pessoal, ou vocês têm o acordo coletivo de vocês ou vocês têm emprego. Então, é um projeto político, a verdade é essa, né? Então, desculpa interromper teu raciocínio. Nada, cara, foi bonzão, na verdade, eu só queria pegar o seu gancho de completar, foi bom você lembrar disso, a questão do iFood e do Uber, é que fala justamente para a gente finalizar e passar pro Ivan, não tem previsibilidade. Imagina você ter uma filha de 3 anos igual eu tenho, você com 2 filhas, e aí, como que você vai se valorizar no Uber? Você vai sair do X e vai pro VIP? Você vai sair do carro hatch e vai para um sedã? Como que você vai se valorizar no iFood? Você sai da bicicleta e vai para a moto? Você para de entregar pizza e começa a entregar comida japonesa? As pessoas não têm perspectiva. São trabalhadores, são seres humanos, gente. Não tem perspectiva de vida mais. Então, por quê? Porque eles querem colocar essa agenda de desmonte no nosso país e o que deixa a gente indignado é justamente isso, que o mercado precisa de previsibilidade. E aí tem que privatizar as empresas todas, tem que congelar o Estado, tem que tirar tudo do cidadão, aí sim ele vai pensar se vai colocar dinheiro aqui. Aí vai chegar na hora, uma crise mundial, não tem dinheiro no Brasil e tal, todo mundo aqui tem arrasado, todo mundo sem dinheiro, desemprego e mais uma mentira. Porque faz parte do projeto, é só passar para o Ivan, né? Faz parte do projeto essa questão de você manter um alto índice de desemprego para pagar um salário menor. Aqui na Petrobras, a gente tem que falar que a nova era da Petrobras, ela sequer está dando direito para o trabalhador terceirizado ter plano de saúde. Os que ainda sobram com plano de saúde só tem para ele, não tem mais para a família como era antes. Então essa é a nova era do país. É a precarização da relação de trabalho. E a meritocracia é aquele engenheiro que é bonzão, que eu escolho onde é que eu quero trabalhar. Cadê a meritocracia? Se não tiver uma política de Estado onde o país, os governantes do país acreditem no próprio país, isso vai ficar sempre em decadência. Nós temos que ter governantes que acreditam. Hoje os governantes nossos são vira-latas. Eles não acreditam no Brasil. Eles vão para os Estados Unidos dizer que ama Mickey, ama Disney, vai privatizar a Eletrobras, Petrobras, vai privatizar a Caixa Econômica, Banco do Brasil. Meu amigo, os caras só pensam em privatizar e vender. O Brasil não vai ficar com nada, é isso. O banco que é usado para Minha Casa Minha Vida vai acabar. O banco que cuida do FGTS vai acabar. O banco que controla os juros baratos para quem quer, seja o agronegócio, seja o trabalhador rural, seja, vai acabar. Meu amigo, o mercado, como o Tadeu disse, a entidade superior, parece que tem vida própria, e tem vida própria, ele tem sede. E o Paulo Guedes é a representação do mercado. Ele só pensa em vender, vender e vender. Quando ele fala, se não aprovar, tipo de birra de menino mimado, se não aprovar a reforma da Previdência, eu vou sair do país. Meu amigo, você pode sair, você não saiu ainda porque tá ferrando todo mundo aqui no nosso país. Tá acabando com o nosso país e você já devia ter ido, Paulo Guedes. Você não é bem-vindo no Brasil. Vá-se embora daqui da nossa terra, pelo amor de Deus.
Pois é, e vocês É citando, com você, Ivan. e claro, vocês citando todo Tá sem áudio. tá sem áudio? Voltou. Voltou. Voltou? Opa. Então, não, vocês citando aí todo esse desmonte, isso me lembrou até uma fala muito interessante que eu entrevistei essa semana, o ex-ministro da Cultura, o Juca Ferreira, né? E ele tá fazendo uma crítica muito incisiva a tudo que está acontecendo no Brasil, e ele usou um termo que eu achei muito interessante, que traduz muito o que vocês falaram. Eles estão transformando o Brasil de uma nação para um entreposto comercial. Né? O Brasil ele já está perdendo todas as características de nação, né? Que é aquilo que existe um mínimo de aporte do Estado para a população, né? O mínimo de bem-estar social. Tudo isso está se perdendo e o Brasil está se tornando simplesmente um entreposto comercial, um pasto para que as empresas estrangeiras aqui venham e ajam da forma como bem entender. Né? Lembrando que muitas das empresas que vêm aqui, que as empresas que muitas vezes compram empresas estatais, empresas que atuam aqui no Brasil, só atuam no Brasil dessa maneira porque todas as limitações que existem nos seus países de origem já não existem mais no Brasil. Então, muitas empresas, da forma como atuam no Brasil, não podem atuar nos seus países de origem porque a legislação coloca certos limitantes, né? No Brasil, no entanto, não, né? E por isso eles vêm para cá. Agora, só completando a fala de vocês falando sobre a questão da informalidade do trabalho, né? Essa questão do Uber e a falta de direitos trabalhistas. Isso me lembrou um caso também recente que aconteceu em Londres agora, não sei se vocês acompanharam, mas tem um brasileiro que morreu em Londres recentemente, ele era entregador de comida por aplicativo e ele foi atropelado e como ele não tinha nenhuma garantia de plano de saúde ou de seguro médico, nem nada do tipo, ele foi internado ali no hospital público, ele não tinha vaga, teve que ser transferido, afinal das contas ele morreu no hospital. E a família dele não teve nenhum tipo de aporte da empresa que ele trabalhava, porque era uma empresa tipo um iFood, né? E isso motivou, inclusive, a manifestação de centenas de entregadores de comida por aplicativo lá em Londres, em apoio ao brasileiro que faleceu e pedindo por mais direitos, né? Pedindo por aporte dessas empresas que contratam. Então, é um pacotão, né? As pessoas que estão na informalidade hoje já não têm mais direitos nenhum, né? A reforma trabalhista permitiu isso, e aquelas que ainda têm o mínimo de formalidade correm o risco de não se aposentar com a reforma da Previdência agora, né? Então, a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, elas são totalmente associadas, porque de um lado ela retira direitos e formalidade, e a reforma da Previdência, ela retira o último subterfúgio daquele que ainda tem formalidade, que seria a aposentadoria, né? Mas, enfim, vamos dar sequência no nosso papo aqui. Eu queria saber sobre a greve geral contra a reforma da Previdência. Acho que essa vai ser a principal arma dos trabalhadores agora contra a reforma em si, né? Acho que vai ser a principal oportunidade que a classe trabalhadora vai ter de mostrar o seu repúdio à reforma e talvez até vir a barrar, né? Eu queria saber como que está a articulação desse setor do petróleo que vocês fazem parte, dos petroleiros. Já declararam a adesão à greve, né? Mas como que está isso? Como foram as assembleias de vocês? Como que têm sido as atividades? Assim, os petroleiros vão paralisar em peso também? Como que está isso? Vamos sim, eu vou até deixar para o Teseu aqui, que é o coordenador geral do nosso sindicato, teve à frente aí das assembleias, as principais assembleias que nós tivemos, a gente está negociando um acordo também, né, Teseu? E a adesão aqui foi histórica, viu, Revan? Já dou um spoiler aí para você. A gente, na verdade, né, acho que o petroleiro Petrobras, ele já sabia, em geral, né, a galera que dialoga mais e tal, o pessoal já sabia que ia ser um governo muito ruim. Eu, particularmente, eu não imaginava que eles não iam conseguir sequer dar um up na economia. Não conseguiram nem isso. Eu confesso que depois de tanto corte, tanta coisa ruim que o Meirelles fez com o Temer, eu imaginei que eles viessem pelo menos para tentar jogar a economia para cima, mas nem isso fizeram. A economia recuou no último trimestre, a indústria teve o maior recuo da história. Então, o trabalhador não vê esperança, não vê luz no fim do túnel. O governo, depois de 5 meses completos, já está no 6º mês de governo, não deu sequer um passo, um projeto para voltar a economia do país girar, para gerar emprego, para matar a fome do povo. Só é medida provisória para acabar com
botar mais ponto para CNH, para acabar com a cadeirinha no carro, que vai matar mais crianças em acidente de carro, para armar a população. Quer dizer, a população não, vai armar quem tem dinheiro para comprar arma. 10 mil reais uma arma. Então, não vai para armar a população, é para armar os ricos. Enfim, você não vê medidas efetivas. E isso, nada como o tempo, né? O tempo é senhor da razão. E o tempo vai mostrando que aquilo que a gente falava um ano atrás, antes da eleição, com a questão do Bolsonaro e o projeto que ele não tem para o país, isso vem se provando. Então, esse diálogo ele ficou mais fácil. A Petrobras, eu confesso, que ela ajudou nessa construção, porque a Petrobras ela vem agora com a proposta de acordo coletivo destruindo os direitos todos dos petroleiros da Petrobras, e o petroleiro terceirizado, como eu disse anteriormente, sequer o plano de saúde está tendo mais direito. Então essa é a nova era. Então as pessoas começam, muita gente acreditou ainda no Bolsonaro, principalmente aqui na Petrobras, os trabalhadores terceirizados. Eles acreditaram no Bolsonaro. Não vou ser hipócrita aqui, que massivamente os companheiros e as companheiras terceirizadas votaram no Bolsonaro, tendo alguma esperança de mudança. E não teve essa esperança, não teve essa mudança. Então, agora, depois de tanto tempo, isso fica claro, que a gente tem que conversar, a gente sempre faz esse diálogo diário. Hoje eu passei a manhã toda lá no Farol de São Tomé, onde é o aeroporto aqui, onde o pessoal embarca e desembarca, é o de maior movimento. Fiz conversas, duas falas que eu fiz, as intervenções que eu fiz em voos diferentes, eu fui aplaudido, porque as pessoas estão vendo que está difícil o cenário. Então, estaremos sim participando da greve geral no Brasil todo. Está sendo aprovada, as últimas assembleias estão acontecendo no Brasil, acho que são hoje as últimas assembleias. Em todos os sindicatos do Brasil têm aprovado a participação dos petroleiros na greve geral. Então, dia 14 o Brasil vai parar. O Brasil vai parar com força, vai parar colocando a posição contra essa reforma da Previdência, contra os cortes da educação. É bom que ele vai fazendo tanta merda em sequência que não para, né? A gente consegue cada vez mobilizar mais gente. Então, a educação, são as privatizações, privatização do Correio, Banco do Brasil, Caixa, Petrobras, Eletrobras, tudo isso é fator mobilizador. Então, enquanto isso, é bom a gente lembrar, Tadeu, Ivan, a mamata que ia acabar, o Bolsonaro indicou ontem, vocês deram a notícia, revista Fórum, antes de ontem, né, na quarta-feira, indicou um assessor que é um amigo dele para ganhar 55 mil reais num cargo de assessoria da Petrobras. Um cara que foi reprovado para ser gerente executivo, eles tentaram colocar esse cara como gerente executivo da Petrobras, ele foi reprovado e agora eles colocaram como assessor, que assessor eles indicam à vontade, não precisa passar por um crivo de avaliação técnica. Então, a mamata não vai acabar, a mamata agora que está começando, está aí os assessores do Flávio Bolsonaro para aprovar isso, do Carluxo, do Dudu, de todo mundo aí, a família B17, tá se provando ali quem são esses caras com envolvimento com criminosos, com envolvimento com pessoas que não são cidadãos de bem, como eles pregaram a vida inteira. Então, os petroleiros vão estar, sim, inseridos nessa greve, junto com o pessoal da educação. Tivemos reunião ontem em Macaé e em Campos, aqui na nossa região. Aqui tá tendo outra reunião com a CUT, aqui agora com o companheiro nosso Sérgio Borges, que é diretor da CUT. Amanhã teremos mais reunião lá na CUT, no Rio de Janeiro. Então é isso, a construção está acontecendo e ela está sendo muito ampla. Nós vamos conseguir parar o Brasil, com certeza, na próxima sexta-feira. Só para completar rapidinho, Ivan, até mesmo porque a resposta do Teseu foi muito completa, é só lembrar que nós, petroleiros, estamos numa crescente muito grande de greves, né? A gente está um pouco calejado aí, dói, né? Porque greve é guerra, não é simples, nós sabemos muito bem. Cada petroleira que se decide aí numa assembleia já está, de alguma maneira, enfrentando o capital e já começa a pensar nas consequências. Então, a Petrobras aí, que o Teseu colocou muito bem, que coloca o amigo do Bolsonaro de assessor, cara, na boa, as pessoas podem criticar as indicações da Petrobras, como foram o Paulo Roberto Costa, o Barusco, que foi dessa turma do toma lá da cá, e que aconteceram realmente nos governos do PT, só que nenhum deles era incompetente, né? Nenhum deles era um incompetente. Não tinha como, porque pelo menos competência para passar no crivo do corpo técnico da Petrobras, o cara que tinha que ter. Bolsonaro conseguiu a façanha de colocar uma mamata ignorante, né? Porque... É para seguir o perfil dele, pô. Parece que a gente está chamando aqui carinhosamente da legião dos olavistas que tem chegado dentro da Petrobras, que a gente tem ficando ligado, porque nós somos uma empresa de verdade, a gente vai ter que se salvar, porque se essa galera
chegar nas tomadas de decisão vai ser lascado. Mas na greve geral de 2017 nós fizemos com muita força aqui na Bacia de Campos. Eu lembro da transmissão ao vivo nós fizemos, antes da gente ter um programa pensado, igual o Fórum Sindical, a gente tem o nosso programa local aqui, que a gente chama de Face to Face. Então a gente fez uma transmissão no nosso Facebook, foi gigantesca. Nós paramos Macaé, paramos Campos, paramos as duas cidades na frente dos movimentos. 2018 nós fomos a única categoria que se juntou à greve dos caminhoneiros, se juntou de verdade a ponto de ter aí pendurado uma multa de 2,5 milhões do TST. Então nós tivemos na briga, nosso coordenador geral, que o Zé Maria, foi atacado pelo antagonista, pelo Jorge de Souza, pela imprensa marrom quase todinha, e a gente fica orgulhoso, né? A gente tem vontade até de colocar no quadro, né? Aquela notícia do antagonista falando dele. E agora chegou 2019 e nós vamos estar preparados nessa crescente de movimento para poder fazer essa greve geral o mais forte possível para poder chocar o governo. Legal. Bem lembrado, né? Essa greve de 2017, de abril de 2017, ela dá a impressão de que ela superou mesmo expectativas, né? Já havia todo um clamor ali contra o golpe que havia sido dado na presidenta Dilma Rousseff, né? Foi ali bem recente, né? O golpe foi dado em 2016, essa greve foi em abril de 2017. No entanto, ela tomou proporções acima do esperado, né? Muitas categorias pararam em peso mesmo, a ponto de fato, barrar aquela reforma da Previdência, né? Que é o objetivo agora dessa greve geral. Eu acho que até para a gente já ir se encaminhando para o nosso final, Tadeu e Teseu, que daqui a pouco já dá nosso limite de tempo, mas eu queria saber de vocês o seguinte, essa vai ser a primeira greve geral que o governo Bolsonaro vai enfrentar, né? Ele já lidou aí com grandes manifestações, né? Como foi no dia 30, como foi no dia 15, né? Teve um 1º de março, lá, o 9 de março, Dia das Mulheres, também foi uma grande mobilização, que foi a primeira grande de rua que teve no governo dele, mas ele ainda não lidou com uma paralisação, de fato, né? Teve a greve dos caminhoneiros lá no ano passado, mas não era ele o presidente ainda, vocês até citaram a participação de vocês, aquilo impactou o país. Qual vocês preveem, quais são as expectativas de vocês com relação à reação do Bolsonaro com essa greve? Se a greve, de fato, tiver êxito, se atingir os objetivos do Brasil parar, de fato, vocês temem, pelas características dele de ser uma pessoa mais autoritária, que ele parta para cima dos sindicatos, que ele tente impor multas, que ele acione a Justiça do Trabalho, que isso vá cair de forma mais repressiva em governos anteriores, ou vocês acham que a pressão pode fazer com que ele, no fim das contas, ceda, que o Congresso possa vir a ficar pressionado também, atrasar ainda mais a votação da reforma? Enfim, qual a impressão de vocês aí que estão no meio, que já estão acostumados a fazer greve? Como seria essa reação de Bolsonaro ao lidar com a sua primeira greve geral? Ele não vai ceder, com certeza ele não vai ceder, certamente. Eu vou falar curtinho aqui, fazer daqueles minutos, né? Aquele vídeo minutinho para a gente colocar no Instagram depois, sobre isso. E uma convocação para os trabalhadores e trabalhadoras também, que é o seguinte: tá achando que a greve não é uma coisa tão positiva e tal? Eu queria propor um teste. Primeiro faça a reflexão se você está feliz com o seu trabalho, se está bom, se você está se sentindo reconhecido ou se sentindo reconhecida. Se tiver alguma dificuldade, vai conversar com o seu chefe imediato para ver, tentar mudar alguma coisa no seu trabalho, para ver. E aí você vai ver que a postura dele, muito provavelmente, falo com tranquilidade, vai ser a que o Bolsonaro vai ter. A de não compreensão, a de humilhação, a de assédio, a de autoritarismo. Pode ter certeza que ele vai ter. Tem patrões no Brasil, claro, tem muita gente que emprega e que tem realmente um bom coração. Então, as pessoas que fizerem esse teste vão conversar com pessoas gente boas. Mas tem uma grande parte hoje que está trabalhando para te retirar direito do trabalhador. E esse pessoal vai precisar escutar da gente. E com certeza absoluta, se a gente for fazer o debate honesto, o trabalhador, a trabalhadora vê que ele está no prejuízo nessa conjuntura no Brasil. E aí, deu para fazer um minutinho, será? Foi quase exatamente um minuto, foi 1 minuto e 20. Show. Primeiro assim, ele vai tentar dar um ar republicano. Ele tem tentado, na verdade ele não, né? Ele não tem... Quem publica no Twitter dele, que ele não faz nada. Ele só bota no Twitter. Então,
Quem bota no Twitter dele vai tentar dar um ar republicano. Assim como o próprio Congresso, eu acho que, na verdade, a grande pressão que nós vamos ter que fazer é contra o Congresso. O Congresso é quem vai barrar, ele não vai recuar nas propostas dele. Paulo Guedes é que está comandando esse processo. Paulo Guedes é um menino mimado que foi criado nos Estados Unidos e que ele não vai ceder nesse processo. Então, o que nós temos que tem que ter muita consciência é que não tem saída individual nesse negócio. Tadeu faz um desafio para você conversar com seu chefe, com quem quer que seja, é porque esse tete a tete, ele não existe essa negociação, que meu chefe ele é ótimo. Na hora que apertar, o chefe vai te demitir, não tem jeito. Na hora que você desagradar o chefe, ele olha assim para você, tem 14 milhões ali na fila. É essa a resposta, tem essa resposta aqui na Petrobras, tem essa resposta nas empresas do setor privado. Então, não tem jeito, a saída é coletiva. E a ferramenta que o trabalhador tem nesse momento é estar junto, fortalecendo os seus sindicatos. A gente sabe que nem todos os sindicatos acabam sendo tão de luta assim, mas é importante você começar a interferir no seu sindicato, se ele não é um sindicato de luta. É interferir, é participar, é pautar o sindicato, porque é assim que a gente vai conseguir se organizar quanto classe trabalhadora, porque isso é luta de classe. Nessa luta de classe, se nós não estivermos juntos, a gente não vai conseguir vencer esse desafio. E aí o trabalhador não tem jeito, é ir para a greve, fazer o que tiver que ser feito, porque só parando o Brasil, só protestando, só mostrando a nossa satisfação é que a gente vai conseguir. Porque não adianta de nada também, eu estou de greve hoje, aí vai para o shopping, vai resolver a vida, vai para o banco, tem que parar e ir para os protestos. Não adianta parar e querer achar que a greve do sofá vai resolver. Temos que fortalecer os movimentos de ruas que vão acontecer, que com certeza vai começar a sair aqueles quadrinhos topíssimos do Brasil de Fato, do Mídia Ninja, da revista Fórum, dizendo onde é que vai ter em cada lugar o seu protesto, a sua mobilização. Então, é isso. A saída ela é coletiva, não é individual, e nós vamos dar o recado para esse governo, para o Paulo Guedes, porque o Bolsonaro, a gente é um nada, enfim, é isso. Com certeza. Não, e é isso, né? Tem que lembrar que para esse pessoal que muitas vezes pejorativiza o trabalho de sindicato, pejorativiza a greve, chama trabalhador de vagabundo, esse tipo de coisa, tem que lembrar que muito desses direitos que hoje essas pessoas reivindicam, né, férias, 13ª, etc., foram conquistados através da luta, da unidade, do coletivo, né, não foram conquistados de maneira individual. Então, mais uma vez, os sindicatos, os trabalhadores, eles convocam para essa luta coletiva para que mais um direito, que é a aposentadoria, não seja retirado. Né? Então fica aí a convocação, coloca na agenda dia 14 de junho, sexta-feira, greve geral, o Brasil deve parar, vão ter atos, manifestações, piquetes em todo o Brasil, e como o Teseu falou aí, em breve na Fórum a gente vai fazer um mapeamento aí de onde vão acontecer todas as atividades, as paralisações, quem para, onde são as atividades, para que todo mundo possa somar na sua cidade, no seu estado, no seu bairro. Beleza, chegamos ao final do nosso programa. Obrigado, Tadeu. Obrigado, Teseu. Até a próxima. Valeu, Ivan. Grande abraço. Na sexta-feira que vem, dia da greve. Né? Um abraço, pessoal. Vamos ver. Até mais. Valeu. Um abração.